Depois de estrear no Campeonato Brasileiro no empate sem gols contra o Sport no Morumbi, o tricolor agora foca em outra estreia, a estreia deste meio de semana, quarta-feira, agora é pela Libertadores da América, vai começar a fase de grupos e os jogadores já se reapresentaram na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, aqueles que atuaram por mais de 60 minutos ou 60 minutos neste empate contra o Sport, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais do elenco treinaram normalmente, juntamente com o técnico Luiz Zubeldia, supervisionando todas as atividades. E o primeiro adversário do São Paulo nesta fase de grupos da Libertadores da América é o já conhecido pelo clube, o Talleres da Argentina, e as equipes já se enfrentaram ao todo em 6 oportunidades. Foram 3 vitórias para os argentinos, apenas um triunfo para os brasileiros e 3 empates. A gente já jogou lá, já sabe como sabe que eles têm uma torcida que cantam muito, então a gente tem que estar preparado para tudo. Sabe que também é um rival muito complicado e a gente vai trabalhar e vai fazer tudo melhor para começar com o pé direito. E o São Paulo pode ter um reforço de peso, viu, para essa partida de quarta-feira contra o Talleres. O Oscar participou de quase todas as atividades. O meia se recupera de uma lesão no posterior da coxa e fez boa parte dos treinos de Luiz Zubeldia. A comissão técnica avalia com cuidado a volta de Oscar, já que uma antecipação pode agravar esta lesão muscular. Mas o fato é que todos os jogadores querem estar à disposição nas partidas da Libertadores. É importante para o clube, para a gente, e é algo que motiva muito o jogador, sabe? Todo mundo quer jogar, todo o time quer estar nessa competição. Quem é garantido entre os 11 nessa partida contra o Talleres de quarta-feira é o goleiro Rafael. E a notícia com relação a este jogador é muito boa para o torcedor. O presidente Casares anunciou a renovação de contrato do goleiro Rafael. Agora o contrato é válido até o final do ano de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, a depender das metas contratuais. Tenho certeza que nós temos ainda um caminho maravilhoso e muitas histórias boas para que a gente possa construir juntos e deixar marcado na história desse clube e nas nossas vidas. Destacando que o São Paulo treina na manhã desta terça-feira também no CT da Barra Funda, depois viaja rumo a Córdoba, na Argentina, na parte da tarde, para aí sim, na quarta-feira, estrear na Libertadores da América contra o Talleres. Não, apesar das recentes críticas ao técnico Luiz Zubeldia, tricolor estará na tela também dos canais ESPN e Disney Plus amanhã na estreia contra o Talleres da Argentina. E o Vladimir Bianchini chega no nosso F360 para trazer informações do São Paulo. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Abel. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O São Paulo que estreia amanhã pelo Grupo D da Conmebol Libertadores contra o Talleres de Córdoba, fora de casa, lá na Argentina. Para essa partida, o técnico Luiz Zubeldia terá alguns problemas, principalmente o Lucas, que está fora do jogo, e o Oscar, que é dúvida. Ele vai fazendo treinamentos agora durante a manhã no CT da Barra Funda e aí ver se terá condições ou não. Provavelmente o Oscar deverá ir para a partida. Ontem, o Edu Afonso conversou com o técnico Luiz Zubeldia, que falou muito a respeito dessa estreia da Libertadores, essa partida muito importante, e também sobre os casos dos jogadores Lucas e Oscar. Vamos ouvir? Ir pensando qué acontece si ellos no están, si Luca o Oscar o algún otro no está, porque Brasileirao son 38 fechas, Libertadores son 6 mínimamente fechas, Copa Brasil posiblemente puedas avanzar 1, 2, 3 fases y después entrar en instancias finales. Entonces, cuando uno cuenta todos los juegos, es imposible que ellos estén todos. Son jugadores importantes. En el caso de Oscar es posible que llegue a Talleres, en el caso de Lucas no. Lucas lo vamos a esperar un par de semanas más para que él pueda seguir trabajando. Pero la planificación siempre contempla esa situación de que esté o no esté.
O São Paulo que vai em busca de um feito inédito. Nunca venceu o Tadieres fora de casa. Foram 3 jogos, um pela extinta Copa Mercosul, um empate, e 2 derrotas pela Libertadores. Inclusive, essas 2 derrotas pela Libertadores selaram os destinos dos técnicos. Em 2019, o São Paulo foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tadieres e o técnico André Jardine foi demitido logo em seguida. E em 2024, o técnico Thiago Carpini foi também demitido pouco tempo depois do São Paulo ter perdido para o Tadieres também fora de casa. Um jogador que busca também uma marca importantíssima nesse jogo é o Caleri. Ele é o maior artilheiro do São Paulo na Libertadores na história, junto com o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. Tem 14 gols marcados. Se fizer mais um gol, vai se tornar o artilheiro isolado do tricolor na competição. Em compensação, Abel e amigos, ele tem um jejum. Desde julho do ano passado, ele não faz um gol fora do Morumbis. Já são 16 jogos sem balançar as redes, longe dos domínios do tricolor. Volto com vocês. Pois Laudo, o Oscar tá ralando para ver se consegue jogar amanhã, voltar ao time amanhã na estreia do São Paulo pela Libertadores. Ele não jogou na estreia do Campeonato Brasileiro. São Paulo teve um péssimo resultado contra o Sport em casa, 0-0. E ele vai fazer o último teste para ver se tem condição de viajar com o elenco para a estreia contra o Tadieres amanhã. Você acha que pode ser que ele entre até meio no sacrifício diante da situação? O Zubeldia está aí por um fio? Eu acho que seria uma loucura se for para o sacrifício no dia 2 de abril, para não dizer que é 1º de abril, o dia da mentira. Levando em consideração que a temporada está começando, que vão ter mais 19 jogos seguidos até a parada, e que o São Paulo não tem elenco, né? Então, imagine que o Oscar vá para o sacrifício e sinta novamente a lesão. Aí é mais um mês e não sei quantos, 8 jogos fora, né? Eu acho que esse é o problema maior do São Paulo nessa temporada, né? O time titular imaginário, com todos disponíveis, o Oscar, que é difícil de ser mantido ou reunido pela idade dos jogadores. E não é que eles não se cuidam, não, pelo contrário. Oscar, Lucas, todos eles, tal. Não é como o Neymar, né, Renato? Só que qualquer tipo de lesão, qualquer questão gera mais demora na recuperação. Isso é natural pela idade dos caras. O São Paulo tem um titular acima dos 30 anos, que é o Alan Franco. Entre 11. É o time titular com a maior média de idade do país. Isso tudo conta numa temporada, né? Claro que sem Oscar e sem Lucas, o São Paulo, que já é um time com limites, fica um time muito fraco mesmo. Agora, pragmaticamente pensando, olhando esse grupo da Libertadores, o São Paulo, na estreia, tem que ter um time que resista ao Talheres, não perca como sempre perde em Córdoba. O empate, o São Paulo não precisa ganhar de qualquer jeito, como precisava do Sport. O empate não é ruim para o São Paulo. E arriscar o seu melhor jogador nessas condições, eu acho muito perigoso. Lembrando que o São Paulo também estreou na Libertadores ano passado contra o Talheres em Córdoba. No primeiro tempo do jogo, 3 jogadores saíram machucados, né? O Rafinha, o Rato e o Lucas, que forçou ou acelerou a recuperação de uma lesão muscular e abriu no primeiro tempo, porque Libertadores não é brincadeirinha, e Libertadores fora de casa muito menos, e o time do Talheres sempre foi assim, até o Zubeldia sabe, um time completamente físico, é o tipo de jogo do Talheres, é um dos times mais físicos da Argentina, joga na força. Então eu acho a escalação do Oscar, a não ser que ele esteja completamente recuperado, seguro, sem hesitação, eu acho um grande risco para esse jogo do São Paulo. O Zubeldia está por um fio. Não, ele vai ficar mais ainda ameaçado se o Oscar sentir a contusão no primeiro tempo e ele tiver que fazer uma troca. Nesse mesmo jogo do ano passado que eu citei, não sei se vocês lembram, foi talvez o último suspiro do Carpini, né? Quando ele perde o terceiro jogador lesionado no primeiro tempo e hesita em fazer a troca e queimar a última parada de substituição. E aí, nessa, ele tomou o gol com um jogador a menos no final do primeiro tempo. Foi 2-1 para o Talheres. E aí, a classificação só veio em primeiro lugar lá no último jogo contra o mesmo Talheres no Morumbi, já com o Zubeldia no comando.
do time. O cobertor do São Paulo é muito curto, Tironi, e arriscar os jogadores com condições precárias nessa etapa, eu acho suicídio. Tem que ter muita convicção que o Oscar está completamente recuperado para ele viajar à Argentina. Senão é melhor aguardar uma semana e ele jogar o jogo da outra semana contra o Aliança em casa, que aí a vitória é obrigatória, de qualquer forma, como era essa com o Sport que a gente está vendo aí. Muito bem. O Danilo, o fato é que o São Paulo vai entrar em campo amanhã numa situação bem parecida com a que o Carpini encarou no ano passado. Tinha perdido na estreia, tinha ido pior no Campeonato Paulista do que foi o Zubeldia, mas chegou pendurado. Perdeu e aí ele ficou demitido no cargo até se achar outro treinador. Foi isso que aconteceu. Por isso que esse jogo é duríssimo para o São Paulo e por isso que tem essa discussão sobre o Oscar jogar ou não. Pois é, acho que a diferença fundamental entre o Carpini, o momento que o Carpini viveu e o que o Zubeldia vive hoje, é que naquela época com o Carpini era só no discurso que o São Paulo ia apertar o cinto, que ia mudar as coisas e tal. A gente sabe que no final o São Paulo não fez exatamente isso naquela temporada. Já em 2025 a gente tem claros sinais e dá para ver que realmente o São Paulo está mudando essa filosofia. E a partir do momento que você muda essa filosofia, para mim você precisa se agarrar a um treinador que vai continuar o trabalho e que já topou entrar nesse trabalho com essas condições. Porque se você tira o Zubeldia no meio do caminho, você vai ter que, não sei, tem que ver qual seria o contrato, mas poderia até ter que arcar com multa rescisória. Aí você vai ter que contratar um novo treinador que pode ter novas ideias, que pode querer novos jogadores, fazer alterações que o São Paulo não poderá fazer pelos cintos apertados. Então, eu acho que tem uma diferença grande e o Zubeldia, ele não pode, por mais que não seja uma tarefa fácil, né? Mas ele não deveria se permitir que essa pressão altere os planos dele. Porque, beleza, ele pensa, putz, hoje eu preciso ganhar, amanhã, quarta-feira, eu preciso ganhar de qualquer jeito do Talheres. E aí coloca o Oscar, força o Oscar. E como disse o Arnaldo, imagina o Oscar não aguenta e tem que ficar 1 mês e meio, 2 meses fora. Aí, se ele pode até vencer o Talheres, mas sem o Oscar, o restante do próximo mês e meio, 2, que o Oscar fica fora, ele vai provavelmente ter derrotas, ter resultados abaixo do esperado, porque a gente sabe a diferença que faz o Oscar, ainda mais em um elenco limitado no aspecto de número de jogadores mesmo. Então, o Zubeldia, por mais difícil que seja, tem que se ater à questão do que ele tem hoje e do melhor que ele pode ter, planejando já os próximos jogos. Mesmo que o São Paulo não ganhe do Talheres na quarta, ele caia na quinta-feira, ele tem que fazer o melhor pensando que ele vai continuar. E para mim, se o Oscar não tiver 95% na sua forma física, ele não pode entrar em campo. Arnaldo, vamos que ele... Só, Eduardo. Fala, Renato, pode falar. Deixa eu só comentar uma coisinha. Claro. A gente não pode deixar de botar nessa equação aí a sombra do Dorival. Perfeito. A sombra do Dorival é cada vez maior, né, para o Zubeldia. Então, é possível até que ele, de repente, cometa uma ousadia indevida, como, por exemplo, lançar o Oscar de qualquer maneira para tentar não cair. Porque ele sabe que insucessos agora tornam a situação dele ainda mais difícil, porque o São Paulo já tem uma opção, que é exatamente o Dorival, que estava dando certo até ir para a seleção. Então, eu não duvido nada que ele bote o Oscar sem estar 100%. Outra opção, Arnaldo, e acho que talvez para esse jogo seja bem inadequada, mas com pressão tudo pode acontecer, o Danilo está falando sobre, o cara tem que seguir o planejamento dele. Ele até deu uma entrevista para o Eduardo Afonso, nosso companheiro lá na ESPN, que ele fala, o planejamento tem que seguir, calma, perseverança e tudo mais, 3 P's, que ele fala na entrevista. Além do Oscar e com esse Dorival assombrando, Arnaldo, tem a questão fundamental, que talvez seja a central do trabalho do Zubeldia quando se fala nas críticas, que é a questão do uso da base. Nem acho que para esse jogo, mas talvez ele tenha que, como eu já conversei com você, ele tenha que, nesse aspecto, rever o planejamento dele. Então, exato, bom ponto. Então, não para esse jogo, né? Então, jogar na Libertadores fora de casa com garotos, acho que ninguém faz, né? Não vai ser essa a situação. E, se o Oscar não tivesse em boas condições, foi o clamor da torcida no sábado, joga o Matheus Alves, que é o menino da Copa São Paulo,
que acabou de renovar o contrato e tal, como no passe de mágica isso fosse possível, né? Não é para esse jogo. E aí acho que tem uma grande diferença em relação a você administrar os mais veteranos e os mais jovens. E esse é o grande problema do São Paulo da temporada. Entre os veteranos e os jovens não tem mais recheio. O elenco do São Paulo foi esfacelado, sobretudo do meio para frente. Então, o ano passado, sem o Oscar, digamos, poderia jogar o Rato, o Michel Araújo, o Nestor, o Galopo, que seja, que acabou jogando em Córdoba. Mas hoje, ou você tem um garoto, ou você tem que improvisar no meio de campo, por exemplo. Eu acho que essa situação de pressão, para os mais velhos, eu imagino, espero que exista o bom senso também do jogador. Eu não vou... Se o Zubeldia quiser apressar o Oscar, cabe ao Oscar, professor, eu não estou completamente recuperado, não estou seguro, estou sentindo uma dor. Não vou para o jogo, né? Eu acho que o jogador experiente já tem essa noção, né, de como e quando pode arriscar uma situação de um incômodo muscular, por exemplo. O garoto não, ele vai em qualquer situação, né? Você coloca o garoto e acho que a minha impressão é que ele não vai colocar os garotos agora nos jogos fora de casa, Tironi, com a torcida toda adversária. O próximo jogo do São Paulo no Brasileiro é contra o Galo no Mineirão, mas ele sabe sim, e ele entendeu, se ele continuar até lá, que a próxima vez que ele pisar no Morumbi, a torcida do São Paulo vai esperar mais jovens entrando mais cedo no time e tudo mais, que foi assim que aconteceu contra o Sport. A torcida só acendeu quando os meninos foram para campo. E, de novo, é uma situação como o Danilo descreveu, né? É uma consequência de um ano em que o São Paulo decidiu, diferentemente dos outros 19 clubes do Brasil, apertar os cintos e impor limites. Isso faz com que o São Paulo só tenha dinheiro para contratar veteranos em fim de contrato ou promova jovens. Não tem outro segredo. Essa opção por jogador... o Flamengo, guardando as proporções, mudou. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Vem se preparando aí para enfrentar o Talheres amanhã, o Talheres de Córdoba, né? Amanhã, lá na Argentina. Um time bastante chato na história do São Paulo aí, né? São Paulo tem 6 confrontos contra esse time aí. 7. Onde o São Paulo perdeu 3, empatou 3 e ganhou 1. E ganhou um só. Nunca ganhou lá em Córdoba. Então é um tabu a ser quebrado, né? É um tabu a ser quebrado aí. A gente sabe que tabu estão aí para ser quebrado. Apesar de que esse time do São Paulo não inspira muita confiança para nós torcedores, né? E ainda sem as nossas peças principais, Lucas e Oscar. O Oscar é um jogador que pode estar disponível para esse jogo contra o Tajeres, mas a gente não sabe em qual condição física. Não sabe se no sacrifício, não sabe se vai estar ali com seus 70%, se vai estar com 80%, 90%, ou se vai estar 100%. Porque a gente sabe que o Zubeldia está sofrendo uma pressão grande. Está sofrendo uma pressão grande porque o São Paulo não está dando resultado. Eu já falei aqui que eu sou de acordo com essa pressão que o Zubeldia está recebendo. Por quê? Porque o Zubeldia, para mim, ele tá vacilando em alguns quesitos. Dando hierarquia para jogador, e isso não pode existir. Galera, tem que ir para o banco um pouco e dar espaço para André Silva, o atleta que está jogando. Luciano é outro atleta que ele demonstrou uma hierarquia ano passado. Ano passado ele não vinha bem. Esse ano Luciano iniciou o ano bem. Acho que até por conta da sombra de Oscar ali, ele vendo, ele falou, eu não vou ficar no banco. Aí começou a jogar mais, né? Porque o jogador é dessa forma aí. Mas tirando esses defeitos do Zubeldia, ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Porém, tá muito pressionado. O time não tá jogando, o time não tá respondendo. E outro defeito do Zubeldia que é bom a gente lembrar, né? É questão de substituição, em alguns momentos, precipitação em escalação. Para mim, por falta de conhecer o time que vai enfrentar. Porque no jogo contra o Sport ele entrou com 3 volantes. Não entrou com nenhum homem de velocidade. Os nossos laterais não são laterais velozes. Não são laterais velozes.
E aí o que acontece? São Paulo muito previsível e pragmático ali, não conseguiu furar a defesa do Sport. Jogo xoxo no primeiro tempo, no segundo São Paulo, depois das mexidas dele, depois de um pouco de mais ousadia, o São Paulo conseguiu chegar ali contra o Sport, porém não conseguiu fazer o gol e foi vaiado pela torcida, e tá aí com sua pressão, né? Não descarto nenhuma possibilidade de o São Paulo perder amanhã contra o Tajeres e o Zubeldia ser demitido. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!